Pensa só, e se um livro, escrito há mais de 500 anos, fosse na verdade um campo de batalha secreto para as mentes mais poderosas da história? Hoje, a gente vai abrir O Príncipe, de Maquiavel, mas não só como um texto antigo. A gente vai ler ele como um diálogo, um debate silencioso, anotado por imperadores e rainhas. Pois é. E se esse livro não for só um monólogo, mas uma conversa que atravessa séculos? Um lugar onde gigantes da história, como Napoleão Bonaparte e a Rainha Cristina da Suécia, confrontaram as ideias de Maquiavel e, mais importante, confrontaram a si mesmos, deixando suas anotações para a gente ver. É exatamente essa trilha que vamos seguir. A nossa fonte de hoje é essa edição aqui de O Príncipe. O que ela tem de tão especial? Bom, não é o texto em si, mas o que está nas margens. As anotações deixadas por esses dois monarcas tão diferentes um do outro. De um lado, Napoleão, o conquistador implacável. Do outro, Cristina, a rainha intelectual, cheia de enigmas. As reações deles transformam esse manual de poder num verdadeiro debate. Ok. Para entender o livro, primeiro a gente precisa entender o homem. Quem era Nicolau Maquiavel? E o que leva alguém a escrever um guia tão controverso sobre o poder? A resposta, por incrível que pareça, está na própria desgraça profissional dele. Imagina a cena. Maquiavel era um diplomata importante, um cara influente na República de Florença. Mas aí, a poderosa família Médici volta ao poder e, puf, ele perde tudo. O cargo, o status, a liberdade. É no exílio, quebrado e desesperado para voltar ao jogo que ele escreve O Príncipe. No fundo, o livro era quase uma carta de apresentação, um currículo, uma tentativa de dizer para os novos chefes, olha, eu entendo de poder como ninguém. Agora, antes da gente entrar nas regras do jogo de Maquiavel, tem uma palavrinha, um conceito-chave que a gente precisa decifrar. É o coração de toda a filosofia dele, e quase todo mundo entende errado. A palavra é virtu. E não tem nada a ver com ser uma pessoa virtuosa. Quando Maquiavel fala de virtude, pode esquecer a ideia de ser bom, de moralidade. Para ele, virtude é eficácia. É uma mistura de talento, coragem, inteligência e uma vontade de ferro. É a capacidade que um líder tem de ler o cenário, dobrar a realidade à sua vontade, agarrar a sorte ou a fortuna, como ele dizia, e passar por cima dos desafios. É uma qualidade totalmente prática do mundo real e que não está nem aí para a moralidade tradicional. Beleza. Com essa ideia de virtude na cabeça, vamos mergulhar em alguns dos conselhos mais famosos e mais brutais do livro. E é exatamente aqui que a nossa conversa com a realeza começa para valer. No capítulo 3, Maquiavel vai direto ao ponto. Ele diz o seguinte: ofensas pequenas só geram sede de vingança. Então, se for para atacar um inimigo, o golpe tem que ser tão forte, mas tão forte, que ele nunca mais tem a chance de se levantar. É uma lógica fria, calculista, mas, pensando do ponto de vista de quem quer se manter no poder, é terrivelmente pragmática. E aí a gente vira a página e, pá, uma anotação do próprio Napoleão, escrita no exílio, na ilha de Elba, depois da sua primeira grande queda. Ele está ali, refletindo sobre os próprios erros, e admite com uma honestidade brutal que talvez não tenha sido impiedoso o suficiente com os inimigos. É um momento de arrependimento vindo de um dos homens mais poderosos que já existiu. E a Rainha Cristina. A anotação dela é o contraste perfeito. Sem o peso da derrota pessoal de Napoleão, a resposta dela é curta, analítica, fria como gelo. Ele tem razão. Ponto. Ela enxerga a lógica pura do argumento de Maquiavel, sem emoção. Para ela não é uma falha, é simplesmente como o poder funciona. Outra regra de Maquiavel, a importância da presença física. Ele fala que um governante tem que estar lá, no novo território. Por quê? Para apagar qualquer foco de incêndio rapidinho, para criar lealdade com o povo e para evitar que seus próprios homens explorem a população. Em resumo, estar perto gera estabilidade, o olho do dono. E olha só a resposta do Napoleão a isso, no auge do seu poder como primeiro cônsul. A confiança dele era algo absurdo. Ele basicamente diz que não precisa estar lá porque a sua reputação ou o simples terror do seu nome já faria o trabalho. É uma declaração de autoconfiança gigantesca que chega a flertar com a arrogância, né? Agora, vamos aprofundar um pouco. Maquiavel não era só um cara que dava conselhos. Ele era um analista de sistema de poder. Ele era obcecado em entender por que alguns reinos são fáceis de conquistar, mas difíceis de manter. E o contrário também. No capítulo 4, ele faz uma comparação genial entre dois modelos. O Império Turco, que era super centralizado no sultão, e a monarquia francesa, toda descentralizada, com seus barões poderosos. Conquistar o Império Turco era difícil pra caramba, mas se conseguisse, era fácil de manter.
Já a França era fácil de invadir, era só se aliar com um barão insatisfeito. O problema era manter o controle depois, porque esses mesmos barões continuariam sendo uma ameaça. E a anotação do Napoleão aqui é, nossa, muito reveladora. Como primeiro cônsul, ele ainda estava tendo que lidar com as velhas estruturas de poder da França. E o que ele escreve? Que daria tudo para ter na França o mesmo poder absoluto que o sultão turco tinha. Essa nota mostra o desejo dele por um controle total, centralizado, um desejo que mais tarde ele realizaria ao se coroar imperador. Então, no fim das contas, qual é o veredito? Por que um livro de 500 anos atrás ainda é leitura obrigatória para tanta gente no poder, de generais a CEOs de grandes empresas? A resposta talvez esteja na sua honestidade brutal sobre como o poder realmente funciona. O grande legado de Maquiavel foi tratar a política quase como uma ciência, tirando a moralidade da equação. Como a gente vê aqui, a ideia central é que a estabilidade do Estado vem em primeiro lugar, acima de tudo. E para isso, um governante precisa confiar na sua virtude, não na sorte, entender que é melhor ser temido do que amado e aceitar que os fins, às vezes, justificam os meios. É essa lógica pragmática e, vamos ser sinceros, bem perturbadora que torna o príncipe tão atual. E tudo isso nos deixa com uma última provocação. Aquela conversa que Napoleão e a rainha Cristina tiveram com Maquiavel nas margens dos seus livros, ela não terminou. Fica a pergunta no ar. Se os líderes mundiais de hoje anotassem suas próprias cópias de O Príncipe, o que eles escreveriam? Com que regras eles concordariam? E quais conselhos eles admitiriam, talvez com certo pesar, que não seguiram muito bem? Talvez a natureza do poder não tenha mudado tanto assim quanto a gente gosta de pensar.